Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com vocês hoje pra gente bater um papo sobre trabalhar e morar no exterior. Vale a pena? Tem um post lá no blog que ele é muito popular, que tem exatamente esse título e eu vou botar o link pra vocês aqui. Eu não sou advogada e eu não tenho como dar informação sobre casos específicos, então eu posso dar, tipo assim, algumas informações genéricas ou baseadas na minha experiência. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é como eu vim parar aqui. Eu vim em 2004 para trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, ou como chama aqui nos Estados Unidos, IADB, que é o Inter-American Development Bank. Minha área é TI e eu já trabalho já há muito tempo, mais de 20 anos na área. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já tinha bastante experiência. Eu já vou dizendo de cara, mesmo na área de TI, que é uma das áreas que tem vistos de trabalho disponíveis, não é fácil. Não foi nada fácil para mim. Para quem acompanhou um pouco a minha história, eu vim pela primeira vez fazer uma entrevista em 2001 e foi em Vancouver e ela não deu certo, como acontece com várias, né? Na verdade, eu acabei aproveitando e fiquei um tempo viajando também. Fui fazer essa entrevista em Vancouver, tinha uma oportunidade que era mínima, mas, né, tentei e não aconteceu. E eu aproveitei, fui visitar Seattle, visitei Nova York, me apaixonei pelos Estados Unidos e falei, eu quero vir morar nos Estados Unidos. O Bank Boston foi o último trabalho que eu tive no Brasil, então eu dava consultoria para eles e aí no final dessa consultoria eu pegava sempre um período grande de férias, tipo de 1 a 3 meses, ia para os Estados Unidos e aproveitava para estudar, aproveitava para procurar trabalho, tipo, mandava currículo, fazia entrevista. Eu já vou fazer uma pausa, responder uma dúvida que é muito comum. Você pode ir para os Estados Unidos estudar inglês sem ter visto de estudante? Normalmente sim, se você estiver dentro do seu visto de turista. Normalmente eu ficava no máximo 90 dias, porque era o tempo que eu também conseguia ficar pagando em real as coisas aqui. Da primeira vez que eu vim aqui até a minha contratação, foram 3 anos e meio de várias tentativas, mandando currículo direto e, mais importante, me preparando, tá? E aí tem uma outra pergunta que sempre me fazem: Cláudia, eu vou conseguir um trabalho nos Estados Unidos sem ter inglês, ou se meu inglês for muito ruinzinho? Você tem que pensar o seguinte: você está competindo aqui com gente do mundo todo. Se o seu inglês for ruim, isso já é um fator que vai contar contra você. Se tiver alguém que tem um inglês melhor do que o seu, a não ser que sua área seja muito especializada, vai ser complicado de você arrumar um emprego na sua área. Então a primeira dica que eu dou: tá no Brasil, começa fazendo um curso de inglês, paga professor particular, se você tiver chance de tirar um mês e fazer um intercâmbio, 2 meses, o que for. Tudo isso faz parte, é um investimento que faz parte da sua vida, tá? Não adianta você chegar e achar que, eu vou me virar aqui. Não, é complicado se você quiser realmente ter um emprego. Uma outra questão que as pessoas sempre me perguntam e os tipos de visto? Bom, quando você vem de turismo ou de business, né, quando você vem para alguma feira, alguma coisa, é B1, B2. Com esses vistos, você não pode trabalhar em hipótese alguma, tá? Você pode vir, você pode inclusive estudar em algumas escolas, algumas deixam você estudar até 90 dias, algumas deixam você estudar até os 6 meses, mas normalmente você não pode trabalhar em hipótese alguma. Tem outros países que você pode trabalhar e estudar, né? Inclusive a Nova Zelândia abriu um tipo de visto assim agora. Mas nos Estados Unidos não, é completamente proibido. Então, se você vier aqui para estudar, você tem que ter dinheiro para se sustentar, tá? Dinheiro para pagar seu curso, dinheiro para pagar as suas despesas, tá? Então, não vem contando com trabalho, que é complicado. Então, voltando à questão dos vistos. Então, você tem o B1 e o B2, que são os vistos de turismo e negócios, que você não pode trabalhar. Você tem o visto de estudante. De estudante você tem vários tipos de vistos diferentes, dependendo do que você vai fazer. Tem o J1, que é um dos mais comuns, e aí você pode fazer inglês, tem outros para você fazer faculdade, tem um do pessoal que faz pós-graduação, master, mas tem que já ter a grana para pagar, tá? Não vai pensando que você, eu venho pra cá e vou conseguir trabalhar pra pagar a faculdade. Não, é muito complicado e eles normalmente não te deixam nem sair do país, nem te dão esse visto se você não tiver como provar que você realmente tem condições de pagar, tá? O tipo de visto que eu vim
foi o G4, que é como se fosse um visto até meio diplomático, que é para as organizações internacionais. Então, Banco Mundial, ONU, Banco Interamericano de Desenvolvimento, FMI, AFC, todas essas organizações, elas têm esse visto que é o G4, que é ótimo porque ele não tem cota. O processo do G4, ele é muito simples. Eles me mandaram uma proposta de trabalho numa sexta-feira, 2 semanas depois eu já estava aqui. O Departamento de Estado americano manda uma carta para o consulado no Brasil e eles te dão esse visto. E, inclusive, é um visto que é estendido para a esposa, no meu caso, na época, era estendido para minha mãe e pro meu filho. Eu poderia estar com esse visto até hoje, porque eu ainda continuo dando consultoria para o Banco Mundial. Eu já passei por vários bancos, já passei inclusive por empresas privadas americanas. Tem 9 anos que eu me casei e aí, desde então, eu tenho green card. Um problema do G4 é que você está sempre dependendo desse trabalho, porque ele não te dá direito a green card. Ele tem 1001 facilidades, você passa inclusive no aeroporto por filinha separada, junto com o pessoal da diplomacia, mas você nunca pode pedir residência no país. Então, se algum dia o seu contrato com o banco terminar, você tem que voltar para o seu país, você não tem direito a pedir green card, tá? Um outro visto de trabalho, que foi um que eu tentei várias vezes e que não consegui, né, que eu tentei de 2001 a 2003, por motivos variados. Ele tem uma cota, é o H1B, que é normalmente para o pessoal da área de TI, que era o meu caso. Mas eles têm uma cota e hoje em dia, por exemplo, tem muito chinês e muito indiano. E as empresas já são profissionais em trazer essas pessoas para cá. Então é um processo complicado. Poucas empresas estão fazendo hoje em dia, tipo a Microsoft é uma que faz. Então, para o pessoal da área de TI, que sempre me pergunta como que eu começo, tem 2 sites muito bons, que é o que eu me cadastrei e eu mandava currículo. Um se chama monster.com e o outro se chama Dice, que é dice.com. Eu vou botar os endereços aqui. E eles têm muitas vagas para TI, inclusive você pode fazer filtros e ver os que fazem o que chama de sponsor de visto, que é a pessoa que vai ser o que vai te apadrinhar, fazer o seu visto. Você precisa de uma empresa, você não pode simplesmente aplicar para esse visto, é uma empresa que aplica para você. Existem vistos para quem já tem, por exemplo, uma empresa no Brasil e quer ter uma filial, que quer mandar uma parte dos seus diretores para cá. Esse visto se chama L1. Esse visto L1, ele tem algumas particularidades. Você tem que ter já uma empresa no Brasil funcionando legalmente, né? Tem várias regrinhas que depois a gente vai discutir um pouco mais sobre ele, mas é um visto para quem tem uma empresa que quer mandar os diretores para cá. Uma outra opção que você tem são os vistos EB, que são os vistos de investidor. Mas para isso, né, e hoje em dia tá ficando caro por causa do dólar, né, com o real, para quem faz um investimento, eu acho que o mínimo é de 500 mil dólares, tá? Então depois eu vou fazer um resuminho desses vistos, faço um vídeo específico para isso, mas eu queria só dar uma pincelada e para contar que o visto que eu vim foi o G4 e que eu adorei esse visto, que as pessoas me perguntam sempre: vale a pena morar nos Estados Unidos? E a minha resposta é sempre a mesma: depende. Depende muito da sua situação e depende muito do que você está buscando, né? Porque cada situação vai ser diferente. Tem gente que tem especialização, mas não tem inglês. Então, assim, o que eu digo é: você precisa analisar a sua situação no Brasil, ver que tipo de profissional que você é e que tipo de vida você quer levar aqui nos Estados Unidos, tá? Muita gente fala: é facílimo ir para os Estados Unidos, é facílimo imigrar. Eu não acho, tá? Não é a minha experiência, não é a experiência de um monte de gente que eu conheço. Infelizmente os tempos mudaram muito. Agora, por exemplo, né, até vários anos atrás, tipo 10, 20 anos atrás, as pessoas vinham com uma mão na frente e outra atrás e faziam qualquer trabalho. Hoje em dia esse mercado tá bem saturado, tá? Porque tem imigrante de tudo que é lugar do mundo. Tem gente do México, tem gente, tem muito brasileiro, entendeu? E ficar ilegal, eu já digo de cara, não caia nessa. Não se iludam com promessas falsas, tá? Às vezes tem umas empresas falando, o amigo do amigo que fala: não, vem pra cá, tem aqui, eu te arrumo um trabalho, você pode vir só com visto de turista. Não caia nessa, porque é o primeiro passo para você comprometer seu futuro. Hoje em dia, tudo que você faz aqui nos Estados Unidos é documentado. Do momento que você chega ali na imigração,
você já coloca lá, olha, seus 4 dedinhos, tira sua foto, o cara sabe todas as vezes que você entra e sai do país. Antigamente, muito antigamente, né, não existia esse controle todo, era só aquele cartãozinho, né, do I-94 que muitos perdiam, era mais tranquilo, né, mas hoje em dia é completamente impossível, você entra e sai, tem essa documentação de que você entrou e saiu. Então é muito complicado, assim, é praticamente impossível você ficar ilegal, até porque vários estados aqui passaram leis que precisam de documento para tirar, né? Você não vive aqui sem documentação. Então é assim, eu não aconselho para ninguém vir sem documentação. Tenta procurar uma alternativa, tenta ver um país que deixe você fazer o que você precisa, mas não venha ilegal, porque assim, aquele sonho dourado de que, olha, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, não existe. Aqui existe, assim, muito trabalho, e se já é complicado para imigrante que tá aqui legal, você é brasileiro, você tá num país diferente, numa cultura diferente, se você já tiver tudo certinho, já é complicado, imagina para quem tá ilegal. Então eu não aconselho, tá? Uma das coisas que eu sempre falo é tipo, veja a sua situação atual e faça um plano de médio a longo termo. Se você não tá preparado para vir agora, investe no seu inglês, investe numa faculdade, entendeu? Porque isso é importante. Até para quem tá começando, tem muito jovem, né, o pessoal que tá começando a faculdade hoje em dia, que vai lá no blog e fala, que curso que eu faço? Procura os cursos que estão em demanda, que são mais fáceis e que você goste. Pra mim o mais importante é isso, você tem que fazer o que você gosta. Uma outra questão é, o que você espera do futuro? Que você quer vir pra cá pra só passar uma temporada, 3 meses, melhorar seu inglês? Você quer só vir e juntar dinheiro um período e voltar? Você quer vir morar pra sempre? Né, tem várias coisas que você precisa pensar antes de você tomar essa decisão. Meu objetivo principal era ganhar experiência internacional. Quando eu comecei a pensar em vir para os Estados Unidos, eu não pensava em vir para cá e morar para sempre. Eu pensava em ter uma experiência internacional, melhorar meu inglês e talvez voltar para o Brasil e depois, quem sabe, ter uma melhor posição lá e tal. Hoje em dia, por exemplo, eu não penso em me mudar daqui, não penso em voltar para o Brasil, mas tudo pode mudar, né? A situação do Brasil pode mudar, a situação nos Estados Unidos pode mudar. A gente teve uma situação de crise muito complicada nos Estados Unidos de 2009, 2010 até mais ou menos 2012, então foi bem complicada essa fase. Mas tipo assim, altos e baixos. O Brasil agora tá numa situação complicada, então essa ideia de que eu não quero voltar, eu volto sempre pro Brasil, mas a trabalho ou pra ver a família, mas eu não tenho nenhum plano de mudar, mas eu posso mudar de ideia no futuro, né? Nunca se sabe. Eu ainda tenho o sonho de um apezinho ali em Ipanema. Quando você tá pensando em se mudar, eu tenho 2 palavrinhas que eu acho que são fundamentais. Uma é preparação e planejamento. Tá? Essas 2 palavras são fundamentais para que a sua transição seja o menos dolorosa possível, porque sim, vão acontecer coisas que você não planejou e o ideal é que, né, seja menos doloroso possível. Outra coisa a levar em consideração é o que a gente já comentou sobre, né, alguns vistos de trabalho, qual é o seu nível de escolaridade, qual é o seu nível de inglês. Não perde a oportunidade de melhorar o seu inglês se os Estados Unidos é seu objetivo. Você tem que estar bem preparado. E o inglês, por exemplo, muita gente fala, não tenho dinheiro para pagar um curso de inglês, o inglês não vale a pena. Sempre vale a pena. Procura, tem sempre comunidades de expatriados em várias cidades do Brasil, inclusive, de americanos que querem aprender português. Em troca, eles ensinam inglês. Ou você pode, se você tiver um telefone ou um computador, uma internet, hoje em dia tem muito recurso, assiste filme, escuta música, melhora o seu inglês. É uma coisa fundamental. Outra coisa importante é o seu nível de escolaridade, né? Primeiro, veja, né, tipo assim, advogados nos Estados Unidos, eles precisam fazer uma prova de novo, que é o bar exam, que eles fazem. Médicos precisam estudar praticamente tudo de novo. Enfermeira, mesma coisa. Então tem algumas profissões você não precisa. Professor, a não ser que você seja professor de inglês ou português, né? Às vezes você consegue alguma coisa muito específica, mas tipo, se for em colégio ou universidade, você precisa de pós-graduação. Então, é preciso você pensar nisso tudo antes de
de tomar qualquer decisão. E se você tiver um plano que seja de médio a longo termo, mesmo que você não esteja pensando, eu vou mudar agora, mas já começa, tem um olho lá no futuro e já começa a ver essas coisas. Outra coisa que as pessoas me perguntam às vezes é, se eu comprar uma casa, né, tô aposentando, vou comprar uma casa, consigo um visto? Uma casa que não te dá direito a visto, tá? Você pode ter uma casa que vai ser tipo uma casa de férias, mas você só pode ficar aqui a mesma quantidade de tempo que o seu visto de turista permitir, tá? Então, inclusive você não pode trabalhar. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que tipo de trabalho você espera conseguir. Você quer trabalhar legalmente? Você quer ter visto de trabalho? Então a gente já comentou um pouco sobre os tipos de visto de trabalho, né? Tem o B1, B2 que são de turismo, G4 que é para organizações internacionais, normalmente para a área de TI, economia, algumas áreas de administração. Tem o H1B que é para as áreas de tecnologia, e existe o L1 que é para quem faz transferência para gerente e diretor, tá? Não é para também qualquer funcionário, é normalmente para cargo de gerência, diretor, ou se você tiver uma posição muito específica. E também o EB, que é o visto de investimento. Então tem esses vistos que você consegue. Uma das opções que você tem é vir trabalhar por temporada. E isso é muito interessante para quem está, por exemplo, na faculdade, né? Normalmente eles procuram universitários e aí você pode vir trabalhar na Disney ou trabalhar nas estações de esqui. Normalmente são trabalhos que vão te dar um período, você pode trabalhar por um período de tempo, mas você tem que voltar. E tem umas certas regrinhas assim, né? Tem alguns trabalhos que você tem que ficar um tempo fora antes de poder voltar de novo, né? Mas são opções. Outra opção também é au pair. Tem várias pessoas que vieram para cá como au pair, né, para cuidar de crianças aí através de programas. É bem interessante explorar essas opções para quem não tem muita opção nessas áreas que já tem visto, né? Então, o au pair talvez possa ser uma opção. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é a saudade da família. Principalmente para quem é acostumado a morar perto da família, às vezes você tá na empolgação e fala, eu quero morar lá fora. Leva em consideração que você vai estar aqui, você vai estar sozinho. Para mim, por exemplo, eu tinha em mente de que eu gostaria de voltar pro Brasil pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, ou trazer minha família. Isso aqui é muito importante, principalmente quando você vai para morar muito tempo, né? Eu já tô nos Estados Unidos fazem 11 anos e eu sei bem o que é isso. Às vezes, quando a saudade aperta, que você fala, às vezes você tá num trabalho que vai te dar 2 semanas de férias, tá? Leva isso em consideração. Você for trabalhar numa empresa americana, e eu trabalhei numa por 3 anos, você começa com 2 semanas de férias. E é complicado. Você vai tirar 1 semana de férias, eles já estão te olhando torto, né? Porque o pessoal aqui é trabalho, trabalho, trabalho. Então, pensa isso e bota na ponta do lápis. Um outro fator importante é que tipo de vida você quer levar aqui, né? Você pode vir para os Estados Unidos e falar, eu vou economizar o máximo possível porque eu quero só juntar dinheiro. É uma opção que você tem. Quando eu vim, a minha opção eu sabia que eu queria morar aqui bastante tempo e que eu queria ter uma vida confortável. Então eu investi num apartamento, né? Eu morava num apartamento sozinha. Tem gente que vem pra cá e divide apartamento com 10 pessoas, né? Se você quer esse tipo de vida é uma coisa. Se você quer a sua casa, né? Se você tem família, isso aí já é um gasto. E lembre-se, aqui você tem gastos em dólar. Para isso, leve em consideração a cidade que você vai morar. Por exemplo, Washington DC, que era onde eu morei a maior parte da minha vida aqui, é uma cidade super cara. Eu gastava praticamente 1/3 do meu salário só de moradia, fora todas as outras contas. Então, assim, comecei a morar um pouco mais afastada da cidade quando a família começou a crescer, para poder ter mais espaço, porque os espaços também são pequenos. A mesma coisa em Nova York, né? Em Orlando e Miami já é mais tranquilo, você já consegue uma casa maior, mais ou menos pelo mesmo preço que você consegue um quarto e sala em Washington DC, por exemplo, mas tem outros gastos a considerar. Em Washington DC eu não precisava ter carro, né? Em Orlando você precisa ter carro. Então tudo isso você tem que colocar em consideração, porque não é só vir pra cá, trabalhar, o dinheiro não vai estar limpinho na sua conta no final do mês. Alimentação é uma outra coisa que você tem que levar em consideração, né? Tipo, você vai ter que fazer compras de supermercado, você vai ter que comer em restaurante ou não, né? Você pode optar por não comer em restaurante, comer só em casa, mas mesmo assim você ainda tem
gastos semanais. E o que é bem caro aqui? Carne é bem caro, legumes e frutas são mais caros, mas tem muita coisa mais barata também, então dá uma compensada, mas tipo suco de frutas e tal. E assim, você tem que, um certo momento você tem que parar de fazer aquela conversão, né? Porque às vezes você acha assim, é super caro aqui, mas você tem que pensar, você tá ganhando em dólar, você tá gastando em dólar. Diversão é um outro fator que você tem que levar em consideração. Você pode levar uma vida aqui em que você não vai fazer nada, não vai se divertir, vai só trabalhar, ou você pode levar uma vida que você vai viver, que foi a que eu escolhi. Pra mim, viajar, por exemplo, é muito importante. Então, a viagem já tá no meu orçamento mensal. Se você quiser ficar em casa só vendo Netflix, né, o gasto que você vai ter é esse. Mas é bom você pensar nessas coisas antes de você tomar uma decisão. Resumindo, porque esse vídeo já tá ficando bem longo, e se vocês tiverem perguntas, tá? Podem fazer, porque eu vou tentar responder. Não adianta fazer pra mim pergunta específica sobre visto ou mercado de trabalho específico pra sua área, tá? Eu posso responder perguntas genéricas. Já avisei, tô avisando de novo. Mas resumindo, vale a pena morar nos Estados Unidos? Eu acho que vale muito a pena. Pra mim, tá valendo muito a pena. Eu conheço muita gente que foi e que valeu muito a pena. Teve gente que resolveu voltar porque tinha mais oportunidades no Brasil do que no exterior, teve gente que não se adaptou, então tem 1001 fatores para levar em consideração. Mas como eu falei várias vezes durante o vídeo, planejamento, preparação. Se prepara, tem um objetivo em mente, as chances de darem certo são muito maiores. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dá um likezinho pra gente aí embaixo. Aproveita para seguir o nosso canal. Quem tiver mais perguntas, aproveita e me fala, porque eu não gravei o vídeo ainda. Então dá tempo de responder a sua pergunta. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Tchau por hoje.